Gabriela Pesce, professora Olá, Gabriela Pesce. Olá, que bom revê-la. Como é que você está? que Tudo bem? bom! Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem, tô bem. Tô na correria de sempre, né? Mas tô bem, graças a Deus. Muito bom encontrá-la. Mandando abração aqui para Daiane, para Flávia. Flávia entrou aqui também. Flávia, querida amiga da Elo Consultoria, né? Vamos ter um evento em breve em Brasília, o Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, organizado pela Elo, pessoal. Convido a todos a participarem, vai ser sensacional. Professora Gabriela Pécio, uma grande honra tê-la aqui. Já já vou fazer a apresentação. Lhe pedi só uns 15 segundinhos para dar uns avisos para o pessoal. Pessoal, primeiro, quero fazer um agradecimento aqui à turma da Excelência, né, pelo convite ao evento do Conex, que ocorreu semana passada. A professora Gabriela Pécio também participou, brilhou muito lá no evento, né? Quero fazer um agradecimento ao amigo Romero, lá de Goiânia, que, pelo seu escritório de advocacia, me chamou para uma festa belíssima lá em Goiás, o baile do Rubi da advocacia do Goiás. Puxa vida, que baile sensacional, sensacional. Foi muito bom ter participado. Pena que tinha que viajar cedo no outro dia, então voltei cedo. Mas muito qualificada a presença no baile, extremamente interessante. E o Excelência, o evento da Excelência, o Conex, que novamente foi maravilhoso, né? Quero avisar o pessoal que o encontro do Ronifix vai ser depois aqui da live com a professora Gabriela Pécio. Aí vai ser pelo Zoom. O pessoal já recebeu o link por e-mail, tá? Quem não viu o link ainda, olha seu e-mail que deve estar, pode estar na caixa de spam. Cuidado para não perder, tá bom? Acho que é só isso. Não vou dar mais nenhum aviso, não quero tomar tempo. Vamos logo para a nossa live, o nosso bate-papo. Professora Gabriela, muito bom, Gabi, muito bom reencontrá-la, muito bom revê-la, né? Olha, para quem acho difícil alguém não conhecer, tá? Deixa eu abrir aqui para ver as perguntas do pessoal. Pessoal, peço desculpas, não consegui falar com todo mundo. Estou vendo que entrou muita gente bacana aqui, o Vilas entrou, muita gente bacana, mas eu não vou conseguir falar se está todo mundo para não. Karina, um abração, Karina. Não vou conseguir falar com todo mundo para não ficar interrompendo a nossa DR Live, que depois vai virar podcast, no DRcast, tá? Para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer a professora Gabriela Pécio, mas para quem não conhece, a professora Gabriela é advogada, é autora, né? Estamos todos ansiosos esperando a nova edição do seu livro sobre contratos administrativos. Ela é uma brilhante palestrante, ela é mestre em gestão de políticas públicas, especialista em direito administrativo, CEO da GVP Parcerias, uma empresa muito qualificada que trabalha não só com treinamentos, mas também com consultoria propriamente dita, né? Eu sei do carinho e do cuidado que a turma da GVP tem na organização de todos os seus eventos. Já participei de eventos, né? Não obviamente na parte de consultoria, né? Ela também foi nossa presidente fundadora do Instituto Nacional de Compras Públicas. Vejo que o INCP começou muito bem, já começou presidido por uma mulher, né? E que com muito brilhantismo colocou o INCP em funcionamento, né? Entregou já andando para o nosso atual presidente, né? Querido amigo Luciano. Então, parabéns, Gabi. É uma grande honra recebê-la aqui, tá? Rony, a honra é minha, né? Depois de tantos anos juntos aí nessa estrada, né? Sabe o que eu estava me lembrando? Quando você começou a fazer as suas lives, acho que lá em 2019, 2018, a gente chegou a fazer uma live juntos, né? E Fizemos, aí, depois você engatou e não parou mais, né? fizemos, Muito bom, muito bom. fizemos. Para mim é uma honra estar aqui contigo, falando sobre esse assunto que eu adoro, né? Além de gostar, é algo que eu me dedico profissionalmente, os contratos administrativos, cheio de novidade agora, né? Sou cheio de novidade na lei 14.133. Faz tempo que eu não faço live pelo Instagram, estava até meio perdida aqui. Falei, nossa, será que tá certo essa luz? Como é que eu faço para pendurar meu telefone aqui? Mas no fim deu tudo certo. Eu falei, não posso fazer deixando a live do Rony, pelo amor de Deus. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, sua iluminação tá perfeita, tá melhor que a minha, tá perfeita. Tá, Então aí o então nosso querido ótimo. amigo Aí sim, ó, que beleza. Rafael, Rafael também veio lhe prestigiar aqui na live. Um Tô vendo. abração, Rafael. Oi, Rafa, tudo bom? Que joia. Tudo bom. Gabi, e você bem lembrou, realmente, eu comecei em 2019, né, antes da pandemia, e aí eu estava até reduzindo na época, mas aí eu vi um depoimento de um aluno de uma cidade bem pequena, e que encontrei com ele no evento, na Negócios Públicos,
um evento muito bacana, acho que foi o Pregão, não, foi o Congresso Brasileiro de Pregoeiros. E aí ele me agradeceu pela live, né? Pela DR, porque ele disse que, poxa, esse é o primeiro evento que eu consigo vir, né? Profissional, porque meu órgão não investe nessa área. E aí essas lives permitem que a gente vá se atualizando, né? Veja as opiniões dos autores, dos profissionais. E aí, na época, eu estava pensando até em parar, porque dá um trabalho, né? Você desloca tempo. Mas ele, do jeito que ele falou, acho que, sei lá, me senti tão Me importante senti a ideia de incentivado, manter, né? que aí desde então, tem período que eu reduzo pela correria, mas eu tento sempre ter umas temporadas em que eu sigo mais lives, né? Mas enfim, Eu acho vamos que tanto começar. você quanto o Rafa, né, Rafael Sérgio, o pessoal do Portal LC, estão fazendo assim um trabalho brilhante, né? E eu gosto muito, assisto as suas lives, se eu não assisto ao vivo, eu assisto depois, né? Assisto também o Reverbere do Rafa, e assim, são assuntos diferenciados, são temas, abordagens diferenciadas, a gente precisa, né? Dessa oxigenada, né, desse incentivo, digamos assim, para pensar sobre outras coisas, sobre outros enfoques também. Eu acho que ajuda tanto a quem usa, né, quem aplica a lei, quanto nós também a refletirmos sobre outras questões. Às vezes a gente fica na nossa caixinha aqui, né? É tão bom ouvir É, os é, especialistas falando com outros enfoques, enfim, né? Muito bom. Sim. trocar ideias, né? Trocar ideias. Mas o Rafa, o João e o Barral já elevaram o patamar, já fazem um podcast bem mais. Outro Ah, você é patamar, assim, mais pode, você é muito organizado. humilde, que é isso? O Não, meu, não, né? o meu é rústico ainda no Imagina. Instagram. Um dia eu chego no patamar deles. Mas, queridos amigos, e fazem com muita qualidade, Todos eu também maravilhosos. escuto. Maravilhosos, é. Olha, minha querida, eu quero fazer uma pergunta logo de início, né? Acho que todo mundo tá. Quem já não estava lhe vendo nas lives está com saudade. Então, queria fazer. Você é uma. E aí eu falo, Gabi, não só pela nossa amizade. Entrou aqui, ó, Murilo, Carmen, Angelina. Olha, a turma que veio lhe prestigiar. Ó, nunca vem na live, vem agora para lhe prestigiar, tá vendo? E, mas falando sério, tá, Gabi? Você é uma. Eu tenho certeza que você é uma inspiração e você deve ter ciência disso, uma inspiração para. Não só mulheres, para homens também, mas especialmente para mulheres, é uma referência para várias mulheres da área. Dia desse eu estava num evento em São Luís e aí duas profissionais da área, né? Elogiando você, e eu não tinha te encontrado no evento de São Paulo, da Com, e elas te encontraram, né? E elas elogiando muito a Gabriela. Parece que eu, poxa, todo orgulhoso, poxa, ela merece mesmo. Ai, que Então, bom. e você é realmente uma referência, né? Todo mundo sabe que para a mulher é sempre mais difícil, essa parte profissional, né? Tem normalmente acumular com papel de mãe, então é sempre um grande desafio. Você é referência para várias profissionais, mulheres da academia, e também dessa nossa área profissional de licitações, né? E aí, justamente para que as pessoas conheçam mais, que não conhecem a Gabriela, eu queria que você, uh, sei lá, pudesse sintetizar de alguma forma a Gabriela Pécio nos três tempos, né? Passado, presente e futuro, né? Passado, como começou lá, com licitação, numa empresa de capacitação, né? Estudando, depois, aliás, cargo de comissão, depois numa empresa de consultoria, e aí começou a brilhar dando aula e escrevendo, né, na área. A Gabriela do presente, né? E os seus planos para o futuro, com GVP, aula, livros, três tempos. Gabi em três Certo. tempos. Eu só vou falar uma coisa para você, então. Vou avisar que agora, a partir de agora, essa DR Live se chama De Frente com Gabi. Não é mais DR. Oh, Ah, a Vivi então, já disse aqui, Rony. ó, minha referência desde Ah, que 2014. Ó, a bom, Vivi, que é gente, meu Deus. uma A Vivi é professora que uma tem querida, né? brilhado São aqui. todos, Que legal. todos grandes amigos, né? A gente é sempre bom ouvir uma palavra de incentivo. Você também sempre me incentivou, né? Te agradeço. Já te agradeci muitas vezes, né? Pelas suas palavras de incentivo em diversos movimentos. Você sabe disso, né? Enfim, né? Sobre passado, presente e futuro. Bom, eu já trabalho com licitações. Tem que fazer umas contas aqui, mas melhor dizer o ano. Eu acho que Há foi um 99, tempinho, há eu um acho. tempinho, há um tempinho. 99, 2000, e a minha casa, digamos assim, a minha formação foi a Zenit, né? Fiquei 6 anos lá, eu sou assim, sempre imensamente grato, porque eu acho que foi ali
eu adquiri a minha essência, né? Como técnica, como consultora, a curiosidade de sempre buscar alternativas de interpretações que pudessem ser mais úteis para a administração. E não sou eu, né? Quem saiu da Zenith ali, o Peronte, o Luciano Reis, o André, né? São várias, a própria Julieta também passou, estagiou lá, então são várias pessoas hoje que trabalham muito bem nessa área, né? E que criaram ali, né? Que tiraram dali as suas raízes, a sua essência, enfim. E dali fui para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, trabalhei com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas por 2 anos, e eu sempre falo que é ali que eu entendi o que era a administração pública, né? Dentro de um órgão de controle, saí de uma empresa privada, onde a gente tinha ali tinha uma visão do consultor externo, sem saber das dificuldades que eram enfrentadas no dia a dia do servidor público, para muitas vezes aplicar aquela orientação que nós estávamos dando, né? Então, quando eu mudei de lado, digamos assim, foi quando eu entendi o que era, né? Como deveria ser uma orientação mais factível, digamos assim, né? Que muitas vezes o ideal nem sempre se transformava no real dentro da administração pública. Então, foram 2 anos assim de um aprendizado intenso, sem falar que eu estava dentro do órgão de controle, dentro do Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas. Então, foi muito bacana. Meu chefe, Gabriel Leger, foi assim, me ensinou, né, grandes lições. Então, também foi muito bom para minha carreira, digamos assim, né, para minha visão dos 2 lados aí, poder entender o que era administração pública mesmo. De lá saí, fui para negócios públicos também, eu acho que fiquei uns 6 anos lá, montei a consultoria, né, junto com o querido amigo Rogério Corrêa, fiquei bastante tempo lá, engravidei, mudei para Joinville, aí ia e voltava, fazia aquelas coisas que a gente muitas vezes tem que fazer, né, porque né, eu adorava trabalhar lá e queria ficar, porém já tinha mudado para cá, então foi um período também de adaptações. Quando eu saí de lá, definitivamente, eu comecei com a GVP, né? Comecei a prestar serviços de consultoria, serviços de treinamento, continuei dando aula, enfim, e não parei mais, né, Rony? Porque depois que você se embrenha nessa área, né? Quem aprende a gostar da área, depois que você adquire uma certa experiência com isso, você adquire a confiança necessária para passar o que você sabe para os outros, é difícil de largar, né? Sempre tem aqueles desafios com novas questões, novos temas, e agora a Lei 14.133, né? Que, meu Deus do céu, para nós que já dominávamos a 8.666, 10.520, com a 14.133, abriu-se o mundo novamente, né? Então, de tédio, Verdade, a gente já não morria, muito menos agora, né? Então, de passado profissional, é isso. Nem vou te falar que eu sou de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, que isso aí vamos deixar para outra conversa. Né? Em termos de presente, hoje meu objetivo é finalizar a atualização do meu livro. Né? Você sempre pegou no meu pé, né? Porque não saiu ainda e tal, mas depois dessa conversa de hoje, eu acho que vai dar para perceber por que eu ainda não consegui finalizar. Tem muita coisa para se falar sobre contratos administrativos e eu gostaria, né, o meu objetivo, na verdade foi consciente, né, era justamente fazer uma edição que trouxesse informações novas, né? Então, eu me preocupava em vivenciar um pouquinho a prática, principalmente porque o meu livro é um manual prático, voltado para gestores de contrato, ele não é um livro voltado para advogado, um livro de caráter jurídico, então ele tem que ter uma pegada mais prática, eu não posso perder essa essência, né? Então, eu quis experienciar algumas coisas antes de colocar no papel as minhas conclusões. E acho que foi uma decisão acertada, apesar do tempo, já queria ter finalizado, mas entrei nessa roda viva de treinamentos também, mas ele está encaminhando, eu acho que a gente consegue, em breve, né, eu consigo finalizar e encaminhar para publicação. E futuro, né, o futuro a Deus pertence. Eu acho que essa né, eu sempre fui muito ansiosa, então eu aprendi a viver o presente, não ficar ansiosa com o futuro, né, tenho alguns planos. Tem um projeto que eu já faz um tempo que eu penso sobre ele, que você conhece, mas a gente acabou interrompendo, né? Talvez venhamos a conversar sobre ele novamente, mas enfim, né? Eu estou retomando ele agora e eu tenho vontade de morar fora
estudar, né, em Portugal, tirar lá um ano, de repente, para fazer um doutorado, talvez daqui a uns 4, 5 anos, quando o Caetano já tiver lá com seus 18, né, 19, já tiver, a gente consegue fechar tudo aqui, levar, né, as coisas para lá e ficar trabalhando por lá, estudando, enfim, viver uma nova experiência, né? Acho que tomara, né? Começar a se programar para isso, então. Ah, Por hora, esses bacana, são os planos. bacana, bacana. E realmente, quem tem essa oportunidade, né, como o Rafa teve. Na abração, eu vi que entraram muita turma, muita gente bacana aqui, mas eu vi que passou o Danilo, passou, poxa, Tailá, Cris Estropa veio também aqui prestigiar, Nicole, turma muito Olá, boa, pessoal, boa né? noite. A Ivânia, a Lia Antero, uma colega da AGU, que fez um parecer que foi aprovado hoje, maravilhoso. Parabéns, Lia, sobre diálogo competitivo, muito interessante. Pois bem, então vamos lá. Já sabemos da Gabi, já estamos de frente com a Gabi, já sabemos do seu passado, do presente, prognósticos, né, do futuro. Gabi, você vai estar no próximo curso Premium, vai falar sobre, acho que, manutenção do equilíbrio econômico, né? Então vai ter coisa Isso. bacana, né? Os alunos podem esperar o quê? Questões polêmicas sobre reequilíbrio econômico. É, então, né, o seu desafio aqui que você me deu foi, perdão, eu estou desde de Goiânia que eu estou com essa tosse mais seca aqui, desculpe se eu não consegui controlar aqui em certos momentos. Tranquilo. O seu desafio foram, né, que o desafio que você me deu foi falar sobre 6 questões, esse número cabalístico, não sei, não é 5, não é, são 6 questões polêmicas sobre repactuação, reajuste e reequilíbrio. E eu confesso que eu ainda estou, né, analisando, pensando qual vai ser, né, o conteúdo da aula propriamente dito, mas a gente vai falar, né, algumas questões mais evidentes, digamos assim, como, por exemplo, os impactos da alteração do marco inicial da contagem do reajuste, né, os impactos na elaboração da proposta, existem questões aí para a gente refletir. Algo que eu tenho pensado sobre, né, depois dessa mudança na redação do artigo 124, inciso 2, letra D, sobre eventual possibilidade de aplicar a teoria da quebra da base objetiva do negócio no caso da revisão econômica. Vamos falar sobre reequilíbrio de contratos de longo prazo, equilíbrio e reequilíbrio. Também, se der tempo, né, vamos falar sobre a revisão das cláusulas econômicas para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em razão de alterações contratuais, sobre o prazo de resposta que a administração tem para responder, né, aos pedidos de reequilíbrio e repactuação, e não podia deixar de falar da questão da preclusão, né, Bacana, vai aquele ser. artigo, né, que tem uma redação difícil ali, pelos termos que usa e tal, e que já tem dado bastante discussão, né, sobre o tema. Acho que vai ficar bacana. Não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu pretendo falar, mas vamos ver, né? Vamos programar Legal. Não, direitinho. a ideia de falar em 6 pontos, né, questões polêmicas, é porque é realmente como o nível dos alunos prêmios ele já é alto e já tem as aulas EAD que eu Uhum. falo sobre o básico. Realmente essas aulas de aprofundamento é tentar trazer as polêmicas, né, as tretas, as questões mais rebuscadas. Por isso que trago grandes profissionais como você para essas aulas ao vivo, né? A Carmen já disse que já está ansiosa para A assistir essa Carmen, aula. querida. Realmente vai Beijo, vai ser Carmen. fantástico. Mandar um abraço pro meu amigo Marcos Tizei, Marquinhos, que entrou aqui. Um abração também, meu irmão. Mas, Marquinhos, Gabi, o nosso Marquinhos? não, 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 Não é? é um amigo meu de João Pessoa. Olha, o texto da 14.183, ele tem novidades, realmente tem novidades em relação ao contrato administrativo, mas a estrutura lembra muito a estrutura da 866. Tem textos que são cópia, né? Você citou, por exemplo, Uhum. o texto do reequilíbrio econômico, né? É muito parecido, até a linha é a linha D, né, do inciso 2. A mesma coisa da 14.100, da 866. A diferença é lá no finalzinho do conteúdo que ele muda o texto, mas para falar a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Quando se fala em alteração, então a estrutura é a mesma e você vai ter alguns detalhes em que houve diferença, né? Eu diria que estruturalmente a grande mudança é a vigência dos contratos, né? Você acha que, porque aí sim houve uma mudança
O resto, as alterações são detalhes, são mudanças. Eu diria que as duas grandes mudanças assim de estrutura ocorrem na vigência e ocorrem na nulidade dos contratos. Você concorda? Você acha que o legislador, nos demais pontos, ele foi um pouco conservador, manteve mais ou menos o que já tinha na 8666? Então, a tua imagem travou um pouquinho para mim, não sei se foi a sua internet ou foi a minha, mas eu acho que eu entendi a tua questão aí. Então, Vou Rony, repetir. Vou eu acho que repetir rapidamente. você, Repetir pois não. rapidamente. Sim. Eu acho que, tirando a parte de vigência, que houve uma grande mudança, e de nulidade dos contratos, que houve uma mudança também assim disruptiva, no resto, o texto da 14.133 é muito inspirado no próprio da 866. A plataforma é a mesma, a estrutura é a mesma. Você concorda comigo que, tirando esses dois pontos, o legislador foi um pouco conservador ou não? Acha que houve mudanças mais disruptivas além dessas? Tá, então, eu, eu tenho cuidado, né, de ler essa lei, porque a gente realmente tem muito copia e cola ali, né? Então, em vários aspectos, a gente bate o olho, lê e acha que não mudou nada, É. né? E aí tem um ponto que mudou, e esse ponto que mudou talvez tenha um impacto interessante, significativo, e a gente, né, precisa ter mais cuidado. Então, na verdade, eu acho o seguinte, dá para a gente, de repente, pensar e fazer uma análise da seguinte forma. Do ponto de vista do Instituto do Contrato Administrativo, né, mas também pensando no contrato administrativo como um instrumento, né, que a administração pública tem para realizar os seus interesses. Eu acho que, do ponto de vista do Instituto do Contrato Administrativo, o legislador foi cauteloso. Eu não diria que ele foi, você usou a expressão conservador, né? Eu acho que ele foi cauteloso, ele fez mudanças e ele plantou algumas sementes para uma mudança mais importante, talvez, no futuro. Eu acho que esse tema é um tema muito delicado, né, muito importante para ser alterado, né, numa canetada do legislador, como foi a Lei 14.133, queira ou não, né, uma grande canetada, mas ela surgiu ali de uma hora para outra, né, num modelo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acompanhando, né, a gente sabe que foi assim, e essas mudanças nos contratos administrativos, me parece que elas precisam ocorrer depois de uma certa maturidade, porque tem muito impacto, né, para todos os envolvidos, enfim. Sem falar que existem construções que já são centenárias, né, sobre o assunto. Então, acho difícil que uma lei pudesse, da forma como a lei 14.133 veio, ela pudesse trazer grandes mudanças expressas. Mas eu acho que aí existem mudanças importantes que podem decorrer dessas modificações trazidas pela Lei 14.133. O que a gente esperava, né, que eu acho que pelas nossas conversas também, já há muito tempo gravadas aqui, a gente esperava, por exemplo, que talvez viesse algo mais no mesmo sentido da 13.303 com relação à supressão das prerrogativas. Né? Era uma Perfeito, exato. expectativa, eu fui uma que defendi isso e tal, né? Ali no afã de uma mudança mais consistente, mas o legislador me parece ter preferido diminuir o poder da administração num primeiro momento, ao invés de suprimir totalmente. Então, por exemplo, a gente vê o caso da redução da tolerância para o atraso nos pagamentos. O caso da redução do tempo de suspensão do contrato. A gente pode também falar sobre o dever de resposta aos pedidos de repactuação e revisão. Isso já dá uma mudança no cenário bastante significativa, né? Em relação às alterações unilaterais, por exemplo, né? Ele preferiu dar mais ênfase ao preparo da contratação e, com isso, de repente, eliminar uma grande parte dos problemas dos aditivos unilaterais, que eram justamente os aditivos unilaterais sem motivo, né, ou decorrentes de falta de planejamento, do que suprimir o poder da administração de realizar uma alteração unilateral, de repente, numa situação em que ela, de fato, precise, que é aquela alteração decorrente de um fato superveniente, imprevisível, etc., né, alheio ao planejamento. Então,
Isso para mim é bem interessante, porque eu fui muito crítica dessa lei, para você ver como as coisas mudam, né? Como a lei, na verdade, não é o texto, né? A lei é aquilo que a gente Perfeito. consegue extrair dela. Então, a gente está construindo ainda as normas, e eu acho que essa lei, da forma como ela está, com todas as suas imperfeições, ela permite que nós, querendo, consigamos extrair aí um caminho melhor. Então, eu acho que esse caminho que o legislador traçou aqui é um caminho mais lento, né? Mas é mais eficiente do que o da 13.303, né? Inclusive a 13.303, ela gerou, até hoje, não sei qual é o teu entendimento, se, né, fique à vontade aí, se não entendemos da mesma forma, mas até hoje existem entendimentos no sentido de que a administração pública pode colocar no contrato a possibilidade de imposição unilateral por meio de termo aditivo, e se o contratado aceitar, ok. Né? Então, as alterações contratuais unilaterais poderiam estar previstas no contrato administrativo, que estaria tudo bem. Eu não concordo com isso, eu acho que o legislador tirou essa, né? Nas Não foi essa a estatais. ideia do legislador da 13.303. Então, eu acho que isso acabou gerando aí um desvio, enfim, e que na 14.133 a gente já não tem essa possibilidade. A administração tem, né, a prerrogativa excepcional de alteração unilateral, porém, trabalhando a fase preparatória, nós vamos reduzir as imperfeições da aplicação do artigo 65 da Lei 866 com os termos aditivos de fato decorrentes de fato superveniente. Então, eu gostei, né? Eu falei que essa lei me impressionou depois, né? Me surpreendeu, porque eu fui muito crítica e hoje estou conseguindo ter um olhar um pouco mais positivo, digamos assim, por conta, né, de alguns entendimentos que me parece que são possíveis de acordo com o texto dela, tá? Concordo. Outra coisa que eu posso citar aqui, Rony, só para finalizar o raciocínio aqui, a consensualidade, né, que está implícita em todo o texto da nova lei. Eu acho que isso é uma alternativa à imposição, né, aos poderes impositivos da lei, da administração pública, e ela está presente em vários momentos, né? Essa ideia da consensualidade, né? Eu acho que tem muita coisa para ser construída sobre esse tema, na teoria e na prática, dentro do contrato administrativo também, né? E aí a gente pode passar pela questão das alterações consensuais, né, dos limites das alterações consensuais, que acho que é um tema extremamente importante e polêmico. Polêmico. As negociações dos contratos de longo prazo, a gente pode falar na própria matriz de risco, que é uma construção bilateral, não pode ser impositiva, ela tem que ser dialogada. A gente pode falar dos métodos alternativos de solução de controvérsias. Então, eu acho que talvez a supressão de prerrogativas, ela pode ser um passo além, depois. Mas eu concordo, eu acho que eu gostei dessa solução, desse início de caminho de uma forma um pouco mais cautelosa, tá? Sim. Se eu for falar do ponto de vista do instrumento do contrato, né, do contrato como um negócio jurídico que tem por finalidade satisfazer tanto o interesse da administração pública quanto do particular, aí eu acho que a gente teve uma certa ousadia do legislador, sim. Tá? Eu acho só em olhar a alteração que você mesmo mencionou da vigência do contrato, eu acho que isso já eu acho não, isso quebrou totalmente, né, o paradigma anterior, do regime anterior, daquela anualidade, da necessidade só excepcional de você realizar contratos de prazo maior. Hoje a gente tem contratos diretos por 5 anos, contratos que podem ter duração de até 10 anos. E eu acho que, nesse aspecto especificamente, é muito cedo ainda para a gente fazer um diagnóstico dos impactos. Eu acho que tem muita coisa ainda que vai aparecer, que pode trazer mudanças nesse ambiente das contratações públicas ao longo da aplicação da lei. Então, eu sempre que eu estou escrevendo, Rony, quando eu começo a pensar em alguns detalhes, eu enlouqueço. Aí eu não consigo, tanto que eu brigo falando, não vou terminar nunca esse livro, porque você começa a viajar nos aspectos práticos aí tem que segurar um pouco para poder finalizar, mas eu acho que tem um caminho imenso ainda pela frente de reflexões sobre isso. Mandar um abraço para a Andréa, para o Luciano, nosso presidente, né? A gente citou ele A no início, Érica, entrou aqui oi. na live, a Érica. Um abração, pessoal. Gabi, eu concordo, eu acho que a lei é boa.
tá? Eu acho que a Lei 14.133 é boa, é muito mais fácil criticar a lei, né, do que Uhum. fazê-la. A lei 14.133 é boa. Em relação aos contratos, o que me chama a atenção é que era uma chance, talvez, de uma mudança de texto, né, de formatação diferente. É uma formatação que a gente tem desde o Decreto-Lei de 2300, né, de 86. A própria lei das estatais, ela até mantém os textos muito parecidos. Agora, ela estruturalmente realmente muda, porque ela tira as prerrogativas extraordinárias. Sobre aquela tua observação, eu acho até que, teoricamente, eu posso ter um contrato de uma estatal definindo a possibilidade de um pleito aditivo tal, já previamente. Só que aí não é com prerrogativa extraordinária. Qualquer coisa desproporcional vai ser inválida, porque o que ela tem é a possibilidade de propor uma cláusula contratual. Se for desproporcional, vai poder ser anulada. Né? É O que, o que, que para me. O mim, que isso me aí é um jeitinho de, sabe? É um jeitinho de fazer diferente daquilo que a lei pretendeu, que é não permitir é enfim, né? nesse, é nesse ponto que eu acho que a mudança de plataforma, repito, não é uma crítica a 14.133, Uhum. né? Talvez seja uma aspiração para o futuro. É que a mudança de plataforma é justamente não ter um modelo maximalista, um modelo analítico para contrato. Por quê? Por mais que, via de regra, eu acho que não deva ter, eu particularmente não sou tão favorável a essas prerrogativas extraordinárias e unilaterais, porque o contrato é um instrumento de facilitação da troca. Né? E quando você tem alguém definindo unilateralmente as condições da contratação, isso muitas vezes prejudica um contrato mais eficiente. Então, talvez dar mais flexibilidade à definição das regras contratuais fosse a melhor solução. Né? Na minha Hum, opinião, fosse a melhor solução. Mas, Aí Rony, é, veja só, diz. veja só, né? Hoje a gente tem um instrumento que é um grande ponto de interrogação ainda, que é o ETP, né? O que eu acho? Eu acho que a administração continua tendo a possibilidade de fixar as regras, é dela, né? Só que esse diálogo na fase preparatória traz para a administração pública a obrigação de estabelecer regras que sejam favoráveis ao interesse público e ao fornecedor também, né? Eu acho que a gente precisa entender que a administração pública ela precisa, isso você falou muitas vezes, né? Marcos fala, todo mundo fala. A administração pública, o contrato administrativo, ele tem que acompanhar a realidade de mercado, ele tem que incentivar o fornecedor a querer dar o seu melhor. A administração pública precisa entender que o fornecedor, ele é uma parte interessada. Eu vi muitas pessoas, né, agentes públicos que vai falar, mas a administração pública, a empresa ela só quer o lucro, ela só quer saber de lucrar em cima da administração, mas é o objetivo da empresa, né? A gente tem que Concordo. entender E tá esse outro certa. lado, mas Mas existe um pensar, Rony, nesse sentido. A empresa não é uma colaboradora da administração, ela está ali porque o contrato interessa e traz a ela uma vantagem econômica, enfim. Então, quando a administração pública, embora não exista esse diálogo, como existe na fase preparatória de um contrato privado, essa fase preparatória do processo de contratação nos termos da 14.133 permite que a administração faça, né, atue dessa forma, busque o máximo de informações possíveis, né, para que ela possa incorporar dentro desse contrato regras que sejam satisfatórias para ambas as partes. Então a gente não evoluiu para esse ideal que você comentou, né, de um diálogo aberto, né, de repente uma outra plataforma do contrato, mas o legislador deu uma ferramenta para a administração que, se a gente interpretar olhar com uma cabeça um pouco mais aberta, sem se prender ao ETP da 8666. Eu vejo, às vezes, as pessoas querendo dizer, mas o ETP não é assim, o ETP é assado. Quando fala em ETP, pensando no ETP antes da 14.133. Não, o ETP, o estudo técnico preliminar da 14.133, é algo teoricamente novo. Qual é a potencialidade desse documento, né, desse momento da concordo, fase preparatória? Até concordo, onde vai concordo. isso, entende? Concordo, até porque eu acredito que enquanto o ETP pré-14.133 ele tinha função apenas de uma análise exógena, né, do mercado, as soluções de mercado, eu acredito que o atual ETP ele pode ter a função de análise endógena também. Quais são as ferramentas que eu tenho na nova lei
para aplicar essa licitação em contrato. Mas o que eu estou Exato. falando é que a ter mais flexibilidade na possibilidade de modelagem de contratos talvez fosse a solução, estou falando teoricamente, mais eficiente. Sim. Por exemplo, vou citar o exemplo das estatais que deu mais liberdade tirando prerrogativa extraordinária. A regra, o normal é não termos prerrogativas extraordinárias. Mas, de repente, para a EBSER, para uma contratação de algum medicamento sensível que não pode ter interrupção de fornecimento, que tenha sazonalidade, se justifique uma cláusula contratual, por ser proporcional, não pela legalidade, porque não tem essa proteção legal da prerrogativa extraordinária, mas se Uhum. justifique essa cláusula num contrato dizendo, olha, se houver um aumento tal, você tem que até X%, 15%, 10%, 20% tem que dar o fornecimento. Porque a nível privado isso é possível. Entre particulares e privados, a gente pode Sim. contratar digamos, esse reforço já previamente no contrato, essa necessidade de reforço. Então, Uhum. talvez permitir formatos mais livres fosse interessante, fosse para o futuro, mas eu acredito, e até como a Érica colocou aqui, né, que do Anderson, meu irmãozão, entrou aí, prestigiar, outro que não vem faz tempo, viu, Gabi? Veio porque você veio aqui. Beijo, Anderson. Mas, Obrigada. mas, mas assim, quando eu falo que falo digamos, essa observação sobre a plataforma, não é uma crítica à lei é muito boa. Eu acho que mesmo mantendo uma plataforma parecida, ela sempre traz alguma novidade Isso. que muda, que melhora. O Ronaldo citou, por exemplo, a garantia, né? Parece a garantia 866, mas tem a cláusula de retomada, que é um negócio Isso. interessantíssimo, né? Então ela sempre Uhum. traz alguma coisa nova. Você citou a questão da mediação que ela trouxe para o texto legal, a possibilidade de composição não apenas administrativa dos conflitos. Você citou também a questão da suspensão, quer dizer, manter o texto da suspensão, mas diminui o tempo. Isso. Aquela previsão de não pagar, mantém aquela regra esdrúxula, mas diminui o tempo. Então, ela sempre fez alguma alteração boa. Então, ela melhorou muito. Por isso que quem usa 14.073 não quer voltar para infeliz da 8.666 mais. Não faz sentido. Sim. A nova lei é muito melhor. Eu concordo com você. Então, eu acho que ela trouxe aí, talvez, um início de uma mudança mais drástica lá na frente, né? Talvez, né, mais os diferentes tipos de contratos que a gente tem. Então, eu acho, né, na minha opinião, acho que esse caminho, hoje eu entendo, embora tenha defendido essa mudança lá atrás, né, hoje eu entendo que, ok, eu acho que é um caminho que pode frutificar positivamente, né, Perfeito. desde que essa lei seja aplicada como tem que ser, né, desde que Perfeito. realmente, né, acho que Eu é já por faço aí. essa minha culpa. Se no início, né, logo quando saiu a lei, eu falei, poxa, eu queria uma lei disruptiva, que eu queria um Tesla, né? E aí, ao invés do Tesla, veio o New Beetle para substituir o Fusquinha. Mas, poxa, talvez seja bem melhor ter o New Beetle mesmo, porque se fosse o Tesla, a gente ia bater. Bater não dá, né? Que o Tesla a gente não dirige, ele é automático. Mas, sei lá, se fosse uma SUV, a gente ia bater, né? Então é melhor algo que a gente já está adaptado, mudanças graduais a serem implementadas. Isso, E eu acho que você tem toda a razão, ela é muito, muito melhor que a legislação anterior. Essa similitude da estrutura talvez facilite a aplicação da nova lei, exato. o que é muito importante. Mas aí, você já falou um pouco, mas se você pudesse destacar as principais novidades em relação aos contratos, né? Vou usar os 6, não, será os Ave 5 ou as Maria. 3. Ave Maria. Eu nem sei se eu consigo, né, resumir ali as principais. Mas eu acho assim, a principal novidade talvez seja justamente esse novo ambiente, né, que a 14133 e que quis construir, que é um ambiente de boa-fé, de lealdade, de consenso, de proximidade com o mercado privado, né, com o fornecedor, é o fornecedor como sendo uma parte importante que precisa sair satisfeita dessa relação, tá? Então, acho que isso é algo que é uma mudança cultural, né, que nós, principalmente a administração pública, precisa recompreender o contrato administrativo, porque a gente se pautou durante muito tempo no interesse público como sendo a desculpa para tudo, né? Então, isso na lei 14.133, eu já não consigo
dizer nem que está implícito, mas para mim está explícito com a quantidade de dispositivos que mostram o tamanho da preocupação que ela tem com o outro lado. Segunda mudança que a gente poderia apontar, eu vejo a lei 14.133 tratando do contrato administrativo mais sob o enfoque do instrumento, da ferramenta, do que como um instituto do direito administrativo. Então, ela tratou do contrato como um negócio, né, que vai ser modelado de acordo com as necessidades da administração, mas olhando, né, para as possibilidades oferecidas no mercado, e ele tem que produzir resultados. Né? Por que eu estou dizendo isso? O que a gente pode citar como exemplo, como base para essa minha conclusão? Então, primeiro, né, a gente tem a nova vigência, que é a mudança mais expressiva que a gente tem, mais radical, talvez, como você mesmo citou. Então, a vigência qual é? A vigência será prevista em edital de acordo com os estudos técnicos preliminares. Né? Então, isso já é uma mudança significativa que está visando o quê? A obtenção de melhores resultados para a administração, especialmente resultados econômicos, mas outros resultados ainda nós poderíamos citar. Se a gente puxar pela memória, Rony, nós vamos lembrar que a doutrina clássica, a doutrina tradicional, dizia o seguinte: o contrato administrativo não pode ter uma longa duração, ele tem que ter uma duração curta, porque uma duração longa fere o princípio da isonomia, porque todos têm o direito, muito, né? Todos têm o direito de contratar com a administração, então teria que ser uma coisa cíclica, e ele prejudica o princípio da moralidade, contrato com prazo longo, né? Ora, isso não mudou, né? Esse tipo de conclusão para quem defende não mudou. Só que hoje o que nós temos? Temos contratos de longuíssimo prazo. Temos contratos que podem ser celebrados por 5 anos e contratos que podem chegar a 10 anos, contrato de 35 anos. Então, por que isso? Porque ela está buscando o contrato, né? Tratando do contrato como um instrumento, como uma ferramenta para melhorar os resultados da administração. O que mais que a gente pode citar como exemplo? A questão da subcontratação. Subcontratação precisava antes ser autorizada em edital, agora não precisa mais. Agora basta que, no momento da necessidade, essa necessidade seja demonstrada, seja aceita pela administração. Por quê? Porque se o resultado para o contrato for o melhor com a subcontratação, isso vai ser possível. Então, de novo, instrumento, resultado, né? Não aquela coisa de que não pode subcontratar porque fere o princípio da licitação, blá, 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 blá. Terceiro exemplo, tá? A gente pode falar ainda de mais alguns exemplos. Eram umas poitas que se criavam, assim, Sim. sabe, de uma orelhada, sem sentidos, né? Isso. Não pode subcontratar, mas a subcontratação é uma decisão de eficiência do mercado. Você subcontrata não é porque você quer burlar, não, porque, obviamente, qualquer empresário, empreendedor, se ele pudesse, ele concentraria todos os meios de produção no controle hierárquico dele. Não Ainda faz, mais hoje, né? não faz porque economicamente não é vantajoso. Na economia isso já se discute desde a década de 60 com coisas. Não faz sentido. Né? Por Então, isso você tem que ter contratos com particulares para eles executarem. Exatamente. Então, né? Então, a subcontratação, a gente pode citar a nulidade também, que ela só vai ser declarada em último caso, né? A questão da nulidade contratual. Antes nós vamos tentar aproveitar aquele contrato, indenizar quem precisar ser indenizado, mas o resultado ele precisa ser mantido. Diga. Gabi, essa eu acho, repito, tem várias coisas bacanas, né? O nosso amigo Anderson falou agora há pouco a sua capacidade de criar frases de efeito maravilhosas, né? Ele que é sensacional em todos os aspectos, e nesse ponto ele tem essa sabedoria. Ele disse, a humanidade é nosso guru, ele disse, como a humanidade evolui a passos e não a saltos, né? Para justificar a nova lei. Tá certo, Anderson, como sempre. Por que eu não pensei nisso, gente? Olha, não precisava ter falado tudo isso, era só falar essa frase do Anderson, não precisava ter explicado tudo isso. Baixam as inspirações, ele solta umas frases assim bonitas, né? Não, que ele tem essa capacidade que sintetiza a ideia, Anderson. Isso é uma virtude. Mas, então, pera lá. Tá, o ponto das nulidades. Pode falar que eu ainda tenho mais. O ponto das nulidades, eu acho ele sensacional. Sensacional. Agora,
Até alguém citou agora há pouco, né? Citou o 147, né? O Felipe agora está falando também, o professor Felipe está falando também. Esse 147, que até vai ser o professor Anderson que vai falar sobre ele no curso Premium, esse é um dos pontos, talvez, se não o mais disruptivo da lei. E talvez o que a implementação do que o legislador aparentemente quis, talvez vai gerar mais trabalho, porque a gente vai precisar de uma mudança de cultura, né? Para aplicar o 147 como ele está, que eu acho sensacional, sensacional, a gente vai precisar de uma mudança de cultura. Ele dá uma solução para o caso da nulidade inversamente oposta à da 866. A 866 era Sim. sabe, ilegalidade, Sim. anulação. Será, Né? né? Será? Essa visão. Anular, exato, será anulada. Então não tinha conversa. E o direito administrativo, a partir do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, foi mudando, né? Foi temperando isso. A nova lei diz o seguinte: olha, nulidade, se for sanável, saneia. Mantém. E se for insanável, pensa 11 vezes, e é literalmente 11 vezes, que são 11 incisos, antes de Faz anular. um estudo de impacto, né? Anulatório. Acho que essa é a ideia. Uma expressão né? Todo estudo de maravilhosa impacto. do professor Massal, né? Estudo de impacto anulatório, achei sensacional. Vou repetir na próxima edição do meu livro, fazer essa citação fantástica. Vale a Porque você vai ter pena. que pensar demais. Eu fui felicíssimo na construção. Então, você vai ter que pensar 11 vezes antes de anular. E se após essas 11 vezes que você pensou, ainda for medida de interesse público anular, você ainda pode postergar essa anulação por 6 meses, prorrogado por mais 6. Ou seja, a gente sai de uma lógica que ilegalidade e anulação para uma lógica que, olha, mesmo diante da ilegalidade, nós devemos tentar manter o contrato se for possível, se for medida de interesse público. Então, é Maravilhoso bem isso, né? interessante. Realmente. Muito interessante. É a administração pública saindo daquele mundinho dela e entrando na realidade, na vida real, né? Nos efeitos, né? Na vida real. Então, por isso que eu digo, né? Que a lei ela vê o contrato como um instrumento para a busca de resultados, né? O que a gente tem um ponto que eu acho que é super polêmico. Eu já conversei com o Rafa no Reverbere, que é a questão dos limites às alterações consensuais, né? Que, para mim, elas não estão submetidas ao limite de 25%, elas estão submetidas a outros, né, limites que não sejam esses limites percentuais, mas estão submetidas aos limites que vão ser expostos na motivação. Então, é uma decisão de gestão. Óbvio que não pode desnaturar o objeto, que não pode, né? Existem limites, mas o gestor tem a liberdade, né, controlada, obviamente, de consensualmente ajustar com o contratado modificações que vão além desse limite. Por quê? Porque eu preciso que aquele contrato seja útil. Eu não posso simplesmente chegar, passou 25%, não pode fazer mais. Né? Eu preciso ter essa flexibilidade. Se o contratado aceitar, ok, bom para o interesse público, bom para o contratado. Minha opinião, eu sei que é extremamente polêmico, o Rafa não concordou muito comigo, foi bem bacana, né? Quem quiser assistir, depois dizer o que achou. Eu gostei muito da nossa conversa, foi muito bacana lá. Foi muito boa. Um outro ponto importante que eu também acho que tem relação com essa ideia do resultado é a própria aprovação automática do prazo de vigência nos contratos de escopo, enquanto o resultado não for obtido, porque o contrato de escopo é isso, o contrato de resultado é isso. Né? Então, prorroga-se automaticamente a vigência em busca de um resultado que seja benéfico para o interesse público, claro, sem prejuízo do controle, né? Sem prejuízo da gestão e da fiscalização. Se for culpa do contratado, aí é uma outra conversa, né? E ainda tem um ponto que eu acho bacana de citar também, que é aquele relatório final, que fecha, né? Aquele relatório final que vai para o PNCP, que é um relatório de avaliação do contrato, que vai olhar para trás e vai dizer, ok, resultados produzidos, 100%, 90%, 95%, o que precisa mudar para a próxima contratação? Então, essa mudança é a segunda mudança, que eu já juntei um monte de coisa, mas num ponto de vista assim, mais macro, é justamente essa mudança de você enxergar o contrato administrativo como um instrumento, não como um instituto do direito administrativo. Essa me parece que é a mudança que a 14.133
deixou bem claro com essas disposições, né? Claro que tudo isso, todas essas alterações que eu falei aí, dava para falar muito mais ainda sobre cada uma delas, não tem como, né? E uma delas, a própria existência desses contratos de longo prazo me traz uma preocupação muito grande e um impacto, que eu não sei muito bem ainda como é que a gente vai resolver isso, que a gente precisa de um programa de integridade que crie, me parece, um ambiente íntegro e confiável, lá nos termos do artigo 11, né, parágrafo único, para esses contratos de longo prazo. E a lei não traz essa ideia da integridade, ela traz, né, o programa de integridade dos contratos de grande vulto, o contratado deverá implementar 6 meses após a contratação, dos contratos que não forem de grande vulto, ok, a administração está liberada de falar em programas de integridade, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa evoluir. Porque se eu vou ter contratos de longuíssimo prazo, a gente, de certa forma, está criando um ambiente, né? Um ambiente aí que pode ser propício a situações, né, de desvios. Enfim, é algo que me parece Você que a diz que gente precisa tem que ter dar uma integridade atenção também para a administração, né? para a administração pública, Como né, fez a para a lei das administração estatais. pública desses contratos de longo prazo, é algo que é além da lei, né? Eu acho que é algo que né, que tem me preocupado Ah, também. Eu nem sei se esses contratos de longo prazo vão se tornar realidade de imediato, né? Porque tem que ser justificado tudo na etapa preparatória, de forma de, não, é isso, vai lá e faz que é o mais vantajoso para a administração. A autoridade tem que atestar a vantagem, né? Então, alguns, talvez, não muitos, começando por um, mas por outro e tal. Né? Mas eu acho que vai, Gabi, até porque para o fornecimento, justificar isso é relativamente tranquilo. Sim, Ganho de economia fornecimento de sim, escala, escala, né? custo da Sim. licitação, eu acho que vai Uhum, ter. Agora, realmente, de tudo, quando a gente começar a aplicar na lei, aí vão surgir cada vez mais demandas, sim. questões, dilemas, né, de Uhum, aplicação, tanto em relação à vigência, como em relação às alterações, como em relação a essa questão da nulidade, dos contratos. Eu concordo contigo, sabe? A gente tem que falar integridade para a administração, como a lei das estatais sim. fez, concordo plenamente Uhum, contigo. Em relação a essa questão da nulidade dos contratos, né, meu amigo antes que vai falar lá no prêmio, poxa, tanta coisa vai surgir, tantas situações fáticas. Imagina, o Tribunal de Contas devolve o processo porque encontra nulidade e sugere lá a anulação do contrato. Aí o administrador pega, analisa os 11 pontos que a lei diz que ele tem que analisar e diz, não, eu acho que não é medida de interesse público anular. O Tribunal de Contas pode não uhum, respeitar essa análise de mérito, né? E a gente vai ter que discutir isso, né? Espero que a advocacia pública seja forte para dialogar isso com os tribunais de contas. Teoricamente, essa análise de mérito administrativo tem que ser respeitada, sim. né, pelo administrador. Uhum, Então, a gente vai ter muita coisa interessante na aplicação prática da nova muita, lei, né, muita, nessas muita. A novidades gente que. não tem como dimensionar qual é o impacto de tudo isso aí hoje. Tem coisa que vai, né? As coisas vão surgindo e a gente não tem como saber. Agora eu quero te fazer uma provocação, Rony, sobre a revisão econômica. Artigo 124, inciso 2, letra D. Eu acho que Tá, ali tem meio que uma pegadinha. Em qual? que sentido, né? A lei 866 falava nos fatos supervenientes, previsível ou previsível consequências incalculáveis que retardem ou impeçam a execução do ajuste. Área extraordinária, área extracontratual, lá, lá, lá. A 14133 fala em, deixa eu copiar aqui, fatos supervenientes e imprevisíveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado. Só. E aí eu te pergunto, o que é o inviabilizar? É, Né? eu acho que Inviabilizar na visão de quem? Eu não estou nem. Cada um tem uma visão, né? Isso aí pode ser tá. onerosidade excessiva, pode ser aplicação da teoria da imprevisão, mas isso eu acho que tem muito espaço para a criação de teses na mão de advogados, por exemplo, né? Porque é uma expressão que, dentro desse contexto de mudança, se fosse para ser do jeito que era, tinha ficado a mesma redação. Porque ela copiou e colou muita coisa. Muita coisa 866 veio para 1436, mas houve uma mudança, houve uma mudança de texto, e hoje a lei fala nesse inviabilizar a execução.
tal como pactuado, eu acho que né? eu acho que Eu acho que ela eu... mudou o texto, mas assim, a ideia é similar. A mudança do texto, na minha opinião, sobretudo está relacionada expressamente fala agora sobre matriz de risco, embora o professor Egon Bockmann Moreira, já há muito tempo, ainda sob a égide da Lei 8.666, corretamente já defendia que a gente podia ter matriz de riscos na 8.666. Porque Sim, quando a 8.666 falava em extraordinário e extracontratual, dizendo que se meu que aquele o fato previsível ficar alocado como risco do fornecedor, não tem reequilíbrio econômico, porque é risco dele. A lei mudou o texto para falar, ao invés de extracontratual, explicar que vai respeitar a divisão de riscos definida no contrato, é a matriz de riscos. E quando ela sim. fala, na minha opinião, impeditiva, ela está dizendo justamente que tem que ser uma área extraordinária, não é qualquer fato imprevisível, não é Inviabilizar, qualquer né? Ela usa essa expressão inviabilizar, mas o que inviabilizar. para o contratado, as condições que inviabilizam a execução talvez sejam diferentes. Ele pode ter algumas situações, a levantar, suscitar algumas situações que não necessariamente se relacionem à impossibilidade de execução. Né? Enfim, é algo que me chama a atenção e eu acho que é um tema tão polêmico que pode ser que realmente surjam aí, enfim, teses de advogados, de juízes, porque foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, né? Por que mudou o texto? Simplificou, agora ele precisa demonstrar que o fato preveniente inviabiliza a execução, tal como pactuado. Mas o que é exatamente isso, inviabilizar? Né? De que maneira Eu ele vai acho que demonstrar isso para a administração? é uma outra forma digamos, transcrever no texto o caráter do extraordinário. Né? Por exemplo, há aumento de custo do insumo, há aumento de custo. Mas é um aumento de custo que realmente poderia estar sendo previsto ou é algo que foi realmente extraordinário e aumentou tanto e mudou tanto que é impeditivo a que ele continue, Não é inviabiliza que ele continue. impeditivo, é Não, inviável. inviabilizando, inviabiliza que ele continue Sim. fornecendo. Eu Porque não nem é sei, qualquer oscilação. provavelmente eu vou concordar com você, mas é um ponto que me chama a atenção pela mudança da redação e pela polêmica que o próprio assunto gera. Né? Então, em conhecendo, né, as necessidades dos advogados, eu acho que pode vir, né, podem eventualmente surgir situações em que, na prática, né, surjam teorias diferentes, enfim, né? Algo que é realmente uma provocação, porque eu quero esperar para ver o que vai surgir daí. Vai O ter que é o coisas. inviabilizar a execução, né? Certamente a gente vai ter E interessantes aí eu falei debates, da questão construções em cima disso. da quebra da base objetiva do negócio, que também não é muito aceita, mas eu não quero falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre isso na aula, né? É uma teoria que não é aceita genericamente, apenas no âmbito do Código do Consumidor aqui no Brasil, mas que se a gente der uma olhadinha com esse olhar, você pode ir lá e falar assim, então, será? Pode ser. Defendendo, bem defendido, quem sabe? Gabi, Né? Gabi, o pessoal do centro, do grupo centro, já entrou aqui. Acho que é porque para me cobrar lá no Roniflix, eu queria te fazer as últimas duas perguntas juntas. Que o papo muito bom com você, fluiu rápido, a gente chegou na hora Eu falei que antes do precisava tempo. de 4 horas. Mereceríamos 4 horas. Olha, deixa eu fazer Meu duas Deus. perguntas para a gente fechar. Duas pra fechar. Na tua opinião, quais vão ser os maiores desafios dos órgãos em relação ao novo regime contratual? Vou te pedir só para Rápido. ser objetiva. E a outra, se já tem previsão, se já tem previsão para o lançamento da nova edição, ainda esse ano, início do próximo ano, só para a gente não ficar muito ansioso. Certo. Então tá, vamos lá. Eu acho que é um desafio entender o contrato administrativo nesse contexto mais macro, assim, sobre essa análise sistêmica, enfim, né? E o povo está deixando por último. Comentei com você outro dia, né? Lá em Goiânia, eu falei, o pessoal está deixando por último estudar o contrato administrativo porque ele vem depois, só que como que eu vou fazer? Como é que eu vou preparar a contratação, a licitação, se eu não entendo os detalhes do novo contrato administrativo, né? Da Lei 14.133. Então, eu acho que é um desafio entender esse conjunto de coisas. Mas se for para te falar sobre o principal desafio, Rony, eu acho que é o mesmo de antes. É a falta de condições
né, ótimas para que os agentes públicos executem as suas atribuições de uma maneira, né, com qualidade, com confiança, com segurança. Então, a pessoa já amanhecia fiscal de contrato, amanhecia gestor de contrato, se usava muito, né? As pessoas diziam muito, eu amanheci fiscal de contrato, não tinha a mínima ideia do que fazer, quais eram as suas responsabilidades e tal. Isso pode não ser a realidade da administração federal, mas é a realidade do resto do país. Então, aí entra a governança, a gestão por competência, continuar a capacitação de qualidade de documentos que a administração. É preciso que as pessoas se preocupem com isso, o assessoramento técnico, jurídico, a contratação de terceiros para auxiliar na fiscalização, enfim, né? Então é um universo totalmente diferente, mas é preciso que se pense nisso, porque não tem como, né? Tem que melhorar a gestão e a fiscalização, que é essa terceira fase do processo de contratação, ela tem que melhorar obrigatoriamente para as coisas começarem a dar certo, né? E livro, pois é, ai meu Deus do céu. Eu já, na verdade, já deveria ter entregue. Eu tinha prometido que ia entregar em setembro, mas eu não vou conseguir entregar até o final de setembro, mas a programação é que no ano que vem, no começo do ano, já ele esteja disponível. Ah, coisa boa. Pela Juruá? Pela Juruá? Não, Pela não, Juruá? não será mais. Ah, Será por uma tá. outra. Mas Tá certo. com uma maior capilaridade, né, que vai, né, a Jurai é maravilhosa, excelente, mas é que ela tem um outro perfil de público, né, mais do direito, mais universitário e tal, acadêmico, então a gente Eu precisa... já sei qual vai ser a editora, então. Pois, Gabi, olha, poxa, uma pena, eu realmente merecia 4 horas aqui, pelo menos umas 2 horas merecia, com certeza, uma alegria te ver. Que bom. Muito obrigado pela tua presença, agradeço muito a presença de todos aqui que fizeram seus comentários, tá, pessoal? Estou ansioso, vi muita gente aqui que já está na nova turma do curso Premium, estou ansioso, meu amigo Ronaldo Corrêa, que vai estar conosco cada vez mais junto no próximo curso Premium. E, enfim, quero agradecer muito, muito mesmo a tua presença. Muito bom te ver. Parabéns Eu pelo que teu agradeço brilho, esse convite, é pela referência que maravilhoso você é. poder Eu estar fiquei aqui tão contigo falando orgulhoso, sobre isso. fiquei tão Obrigada orgulhoso para lá, todo o mundo aí pessoal que esteve. elogiando. Ah, você. Que bom, eu Eu que queria. agradeço a honra ter você aqui, ó, Cris, Anderson, turma toda que veio lhe prestigiar. Querida, Que olha, bom, fico feliz. muita luz, muito brilho para você. Continue nessa trajetória, né, nesse caminho que você não só traz luz para os seus, mas traz luz para muita gente que se inspira em você, tá bom? Tá Obrigada, certo? Rony. Obrigada a todo mundo aí que esteve aí conosco nessas horas, né? Nessa hora. Poderia ter sido horas, mas não dá, tem que ser uma hora só. É Um mesmo. beijo para todo Ó, mundo, um beijão para você também. tá bom. Beijão, correr pro Roniflix agora. Até mais. Beijo.